Boa noite. 7 de novembro de 2018, aula 22 da série especial Deepak Chopra. Vamos lá, né? Vamos para nossa pequena meditação para abrir a receptividade da consciência à presença, preparar a consciência para falar do assunto. Bom, vamos às considerações de início de aula.
Primeiramente eu quero indicar, eu já fiz essa indicação em uma aula recente e eu vou fazer uma indicação mais contundente a respeito deste assunto, inclusive trazendo 2 trechos dele. Indicação número 1 desta aula 22. É um áudio do Joel Goldsmith no canal do Regis Brother. Nome: O Cristo Realizado e a Lei Cósmica. Duração: 1h20. Certo? Aqui em 1 minuto e 50 deste vídeo, o Joel diz assim, né? Eu anotei com o meu entendimento, não exatamente as palavras que estão lá. Ó. Quando Joel fala de cura espiritual, demonstração espiritual, vida espiritual, essas 3 colocações estão fazendo menção à quebra do paradigma. Ok? Vamos ler de novo. Ó. A 1 minuto e 50 deste vídeo que eu acabei de indicar, que é o Cristo Realizado e a Lei Cósmica, no canal do Regis Brother. 1 minuto e 50. O Joel diz: quando Joel fala de cura espiritual, demonstração espiritual, vida espiritual, essas 3 colocações estão fazendo menção à quebra do paradigma, ao pensamento mágico, à visão materialista, ao Deus do externo. Ai meu Deus do céu, a vida não melhora nunca, como é que eu vou sair dessa situação? Então, quando ele fala disso, ele está falando da quebra do paradigma, da saída da ilusão, do começo do cultivo da consciência do Cristo em nós, a consciência crística individual, a centelha, né? O desenvolvimento desta compreensão é a construção do superego, para que a gente chegue à percepção da centelha e possamos desenvolver a capacidade intelectual do aprofundamento e enriquecimento da consciência, para saber como praticar meditação contemplativa e deixar que a mente do Cristo em nós, a presença de Deus, vá cuidando de todas as situações, enquanto nós vamos aprendendo a não nos opor ao mal. Outro trecho. Aos 14 minutos e 15 segundos desse vídeo, recomendo que esse vídeo seja assistido inteiro pelo menos 2 ou 3 vezes, ok? Eu faço isso sempre. Faço isso com os livros, mesmo antes de terminar a série especial Deepak Chopra, que eu falei que eu vou dar um tempo para recolhimento. O atendimento individual vai continuar, porque esse não para nunca. Mas eu vou dar um tempo sem aulas, sem gravar videoaulas, para poder me dedicar a um período intenso de uma revisão de tudo que eu já li do Joel e livros novos que eu ainda não li. Mas eu já comecei essa leitura de livros novos, certo? Eu já estou estudando aprofundadamente a Jornada Espiritual do Joel, o Eu Místico, e já estou iniciando a Arte de Meditar, que são livros que eu não tinha lido. Parece que tem mais 4 ou 5 livros que foram conseguidos no português e que vão para a pasta do Joel na nuvem. Porque todos esses livros vão ser tratados em videoaulas na sequência que se segue após o período de recolhimento e não para mais. Um por um, todos eles vão ser tratados. Então, tomem consciência da análise que está sendo trazida para vocês, né? Das entrelinhas do material que está sendo abordado para levar conhecimento aos interessados, aos recebedores. Eu nem digo que seja toda a sociedade, certo? Aos receptivos, para que eles tenham cada vez mais sede, mais capacidade de entendimento, mais aprofundamento
e mais dedicação às obras do Joel, a meditação contemplativa, a se tornar realmente co-criador consciente. Então, aos 14 minutos e 15 segundos deste vídeo, o Joel começa dizendo aqui, ó, eu vou ler, certo? Eu vou ler primeiro a minha anotação, depois eu vou ler na íntegra aqui, ó. Ao trazer pessoas para este conhecimento, não podemos lhes prometer a resolução dos seus problemas. Isso é, conduzir mal eles. Prometer a resolução. O Joel dizendo isso, hein? Que ao trazer as pessoas para este conhecimento, que conhecimento? De toda a obra do caminho infinito. Da prática da presença. Ok? Da não oposição ao mal, do aprofundamento e enriquecimento da consciência, do desenvolvimento da meditação contemplativa, do aprendizado, aprofundamento e aperfeiçoamento da prática da presença, que não pode e não será conseguido com a mente. Será conseguido com o enriquecimento intelectual e a suave percepção do trabalho com a sombra, a não oposição ao mal, e a prática de a disciplina da alma, diária e persistentemente. O primeiro ano é um degrau importante, o segundo é um degrau mais alto, o terceiro é um degrau mais alto ainda. Mas para os dedicados, vocês vão ver o Joel falando nesse nível, o que é nível de dedicação. Ok? Então vamos lá. Aos 14 minutos e 15 segundos ele diz, ó, trazer as pessoas para este conhecimento, ao trazer as pessoas para este conhecimento, não podemos lhe prometer a resolução de seus problemas. Isso é conduzir mal eles. Ou seja, prometer isso é enganar as pessoas, certo? A única promessa é Deus, como uma frasezinha que está lá no último capítulo de A Cura pelo Espírito, que tem o áudio no YouTube, ele diz lá, né? Conhecendo a Deus problemas todos. A pessoa passa a conhecer Deus no interior de seu ser, nas suas emoções, na prática dessa tranquilidade. Ok? Então vamos lá. Ó, a única promessa é Deus. Podemos trazer Deus para a realização da consciência. Foi a anotação que eu fiz, mas agora, me preparando para a aula, eu resolvi falar na íntegra o trecho todo. Então começa nesse áudio, aos 14 minutos e 15 segundos. Vamos lá. Eu baixei o volume e estou deixando rodar aqui para me ler junto com vocês. Ó, tudo que é planejado a fim de trazer, exatamente aos 14 minutos e 15 segundos, ó, tudo que é planejado a fim de trazer pessoas para isto, ou prometer a eles que seus problemas serão atendidos, é só conduzir mal a eles, porque há apenas uma coisa que podemos prometer a alguém, e isto é Deus. Isto podemos fazer, podemos trazer Deus para a sua realização da consciência, na consciência do indivíduo, na medida em que ele entende a unificação, trabalha a tua sombra, segue na rotina, se dedica ao estudo, à meditação transcendental, enriquece a própria consciência e desenvolve a própria percepção. Trabalho sério, trabalho prático, trabalho eficaz, trabalho comprovado pelo próprio indivíduo que ingressa nesta jornada. Ok?
Continuando. O que é interessante, eles são o que é interessante, eles são o agregado familiar de Deus. Ou seja, essas pessoas que começam a compreender isso, passam a fazer parte da família de Deus, como Jesus Cristo disse. Quem são meus irmãos e minhas irmãs? E o Joel gosta de chamar de os irmanados, ok? E o seu Sandro gosta de chamar os agentes de transformação social. Ó, no momento em que eles procuram coisas, é diferente. Agora, isso não quer dizer que não temos o direito de sugerir para amigos e familiares que descobrimos estar em dificuldade que existe uma saída para eles. Não é uma atividade legítima e perfeita dizer para eles que existe uma saída, certo? Para os amigos, para os familiares, sair falando aos quatro ventos. Neste caso, temos o direito de pôr na mão deles um livro, um panfleto, uma fita, entre parênteses aqui, videoaula, ok? Indicar um livro, indica uma videoaula, olha, assiste isso. E deixar com eles. E se forem adiante, será a situação deles. Se não forem, será também situação deles. O que ele está querendo dizer aqui? Será a responsabilidade deles. Não existe propaganda, nem imposição de auxílio. Nem imposição, ou seja, nesse tipo de trabalho, gente, não existe propaganda e não existe imposição, ok? Dê aos seus próximos um copo de água, em nome do Cristo. Certamente seja generoso como quiser, em dar artigos, dando livros ou compartilhando videoaulas, ele reitera aqui. Mas não vá mais longe do que isso, em insistir com as pessoas que entendem esse assunto. Dá um pitaquinho aqui, dá um pitaquinho ali, muda o seu próprio comportamento, as pessoas vão notar, indica o caminho infinito, indica um outro, indica um texto, manda pelo WhatsApp, manda uma videoaula e deixa, e solta. Após isto, ou seja, após fazer essa pequena indicação e soltaram, após isto está sobre o indivíduo em fazer o que querem fazer. Fazer os velhos judeus se questionarem. O que é velhos judeus? Pessoas com pensamentos arcaicos a respeito de dogmas religiosos, ok? E poderá ver a reação, e você poderá ver a razão. Estamos demonstrando consciência cósmica e lei cósmica. Demonstrando através do nosso comportamento, do nosso estudo, do nosso aprofundamento. Isto quer dizer, a única demonstração que devemos realizar é a demonstração do estado individual de Deus. Individuação. Enquanto o indivíduo não conseguiu eliminar boa parte da luta nele, contra o mundo, contra as circunstâncias adversas, mesmo que essas situações ainda o estejam rodeando, certo? Enquanto ele não conseguiu isso, ele não está dando demonstração do estado individual de Deus. Então ele não iniciou a individuação, ele está pré-individuação. Ele está pensando, será que eu começo? Nossa, legal, né? Quando será que eu vou conseguir, né? Ou então fica na ilusão de que acha que está conseguindo, mas está projetando sombra o tempo todo, procrastinando, estudando 10, 20 minutos por dia e meditando uns minutinhos, certo? Medita 2, 3 vezes de 2, 3 minutinhos e acha que está fazendo alguma coisa. Lê 10, 20 minutinhos por dia e acha que está fazendo alguma coisa. Porque o Joel vai meter o pau nessa situação, nesse vídeo, que eu estou pedindo para vocês assistirem inteiro. Então, ó, é a demonstração, ó. Vou voltar um instantinho aqui. Não existe propaganda,
nem imposição. Estou reiterando alguns pontos, né? Voltei um trecho. Em nome do Cristo, seja certamente generoso como quiser em dar artigos, livros ou compartilhar videoaulas. Mas não vá mais longe do que isso. Após isto, está sobre o indivíduo decidir fazer o que quer fazer. E poderá ver a razão. Estamos demonstrando consciência cósmica, lei cósmica. A pessoa demonstra através do próprio comportamento, se ela estiver entendendo e aprofundando. Isto quer dizer que a única demonstração que devemos... Presta atenção, gente. Isso quer dizer que a única demonstração que devemos realizar é a demonstração do estado individual de Deus. Deus como indivíduo, mente do Cristo, consciência crística, prática da presença. Entre parênteses aqui, individuação. Eu garanto a você, se dizer a muitas pessoas, este não é o caminho de se encontrar saúde, riqueza ou sensatez, é apenas o caminho de se encontrar Deus, você encontrará muitos hábitos de ego, ok? Então, se você disser que não é caminho para coisas, mas é o caminho para Deus, muitos egos vão rejeitar. É isso que ele está querendo dizer aqui, certo? Muita manifestação egóica vai aparecer. Vai negar, vai falar isso eu não quero. Essa historinha que eu falei na última aula, assim eu não quero, isso é difícil, eu queria alguma coisa mais fácil. Não é busca primeiro reino? Então quando que isso vai ser feito? Porque buscar o reino não é uma ilusão, gente. O Joel ensinou milhares de alunos e praticantes pelo mundo inteiro por décadas. E ele mesmo atingiu um alto nível de consciência. Como a gente já disse, não é para todo mundo virar um Joel, né? Raríssimos vão conseguir chegar a esse nível, se é que vão. Mas muitos vão se tornar excelentes praticantes da ciência cristã num nível elevado, que é o nível que o Joel ensina. Certo? Co-criador consciente. Aqui, ó, eu não ia falar, mas eu vou. Quando ele diz aqui, ó, estamos demonstrando lei cósmica, consciência cósmica. Isso quer dizer que a única demonstração que devemos realizar é a demonstração do estado individual de Deus. Individuação é quando o indivíduo muda e todo mundo percebe o que foi que aconteceu na tua vida. Eu garanto a você, se disser a muitas pessoas que este não é o caminho de se encontrar saúde, riqueza ou sensatez, é apenas o caminho de se encontrar Deus, você encontrará muitos hábitos de egos. Na segunda metade de fevereiro, está entre parênteses aqui, ó, sexta-feira da paixão, certo? Que é quando todo mundo aparece, eu sou cristão, eu sou religioso, sexta-feira da paixão, vamos meter o prego no Cristo, que lindo! Ó, terceira semana de maio, Páscoa, é quando todo mundo se confraterniza. Ai que lindo, a Páscoa, Jesus Cristo, né? Mas passou aí, mas nem nessa época eles fazem individuação, nem nessa época eles se opõem ao mal, porque ali é o, como é que fala? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ó, ou das 4 quinta-feiras em cada semana, homilia, que é um dia de recolhimento, certo? Ó, não vamos entender a natureza deste trabalho não vamos entender. Não vamos entender a natureza deste trabalho, certo? Se ficar
querendo cantar os quatro ventos, querendo obrigar todo mundo. Este trabalho está se espalhando mais rápido do que somos capazes de cuidar. Quase rapidamente, como deveria se todos os meios humanos fossem usados. Para se espalhar ou ser conhecido. Irá se espalhar dentro de um impulso divino. Ele se espalha por impulso divino, ok? Então aquele que é receptivo, aquele que a ficha cai, aquele que assiste essas aulas aqui, começa a entender alguma coisa, fala, que negócio que é esse aqui? E começa a ler o Joel, aí fica perplexo, esse sentiu um impulso divino, esse está preparado, esse é receptivo, esse vai chegar em algum lugar, ok? Então, ele fala aqui que está sendo realizado, que o trabalho está crescendo mais rápido do que poderia. Mas, gente, o Joel, um comentário do Sandro agora. O Joel faleceu, fez a passagem, em 64. Ele andou pelo mundo inteiro, certo? Demorou para aparecer a internet. Quanto tempo faz que apareceu a internet? Eu estou com 49, eu lembro que a internet apareceu mais ou menos, eu tinha 24 anos. Puxa vida. Então quem está enganjado nesse trabalho, desde que apareceu a internet, isso aqui era para ter explodido. Como que isso não aconteceu ainda? Que deve ter crescido sim em alguma medida. É lógico que deve. Mas do meu ponto de vista, não cresceu tanto quanto deveria. Certo? Um trabalho revolucionário desse, uma compreensão profunda do Sermão da Montanha, o ponto de vista de um verdadeiro místico do nosso século. Certo? Que foi revolucionário, um herói, um visionário, um Cristo do nosso tempo. Então, como que depois da internet isso não expandiu? Como que não aconteceu? Como que não aumentou? Como que não chegou no Brasil uma história dessa? Vocês querem me enganar? Como que não chegou em mim? Como que não chegou em vocês? Como que não chegou em muitos? Aonde essas aulas vão chegar? Como assim? Então não foi tão bem espalhado, não por culpa do Joel, mas depois da morte dele. Depois da morte dele não teve outro Joel. Depois da morte dele deve ter ocorrido um enfraquecimento, certo? Porque embora exista em vários lugares do mundo, como que essa história não chegou no Brasil? O país de maior fé do mundo, o país mais ecumênico, de maior miscelânea de religiões, o país onde o povo não desiste nunca, o país do povo mais corajoso do planeta Terra. Porque se isso aqui tivesse chegado aqui antes, a situação aqui era outra. Mas agora está aqui. Agora existe, agora o assunto vai ser falado cada vez mais, sem parar, até o fim, até onde for possível, até as últimas consequências. Então, se o Joel falava que o assunto estava crescendo numa velocidade, do ponto de vista dele, excelente, que era por impulso divino, imagina agora então. Certo? Com vocês entendendo isso, com mais gente entendendo, com as obras do Joel sendo lidas, comentadas, o trabalho do Regis Brother, o trabalho do outro canalzinho Caminho Infinito, o trabalho de 2 ou 3 blogs que existem, o trabalho de 2 ou 3 Facebooks que existem divulgando o material do Joel. É pau na máquina, né? Porque é agora, é com isso que o Brasil vai se tornar o país a nação do Evangelho. Mas não é a nação do Evangelho, como fez uma piada. Quem fez essa piada outro dia? Foi o Danilo Gentili no programa entrevistando o Cabo Daciolo. Que ele falou que Bíblia, às vezes, é desodorante de sovaco. Certo, gente? Então agora a situação é outra. Porque é mecânica quântica junto com isso. Certo? Nós estamos rasgando um grande véu da mecânica quântica, trazendo a realidade do metafísico Joel Goldsmith. Porque falar assim, a mecânica quântica é uma coisa, isso aí é carolice, isso é chatice, isso é crença limitante, isso é paradigma. Se a pessoa não enxergar essa trave no seu próprio olho, sinto muito. Né? É ela que nem sabe o que é crença limitante. Aí o Joel diz aqui, ó.
Deixa eu ver se já chegou no trecho. Está chegando. Vamos realizar agora que a função, primeiramente, é conosco, como indivíduo. Não podemos salvar o mundo se nós mesmos não estamos salvos. A posição é curar a si mesmo é a verdade. Curar a frustração, a dor, a limitação, a visão limitada do mundo. A primeira coisa que cura é a dor emocional, é o ponto de vista limitado da vida. A pessoa começa a sentir em algum grau o estar no mundo e não ser do mundo. Agora então, se eu puder fazer meu contato consciente com Deus, eu posso em alguma medida ser uma bênção para você, vindo do Joel, ok? Se você puder fazer sua união consciente com Deus, você irá poder virar uma bênção em algum nível para outros. Como Joel diz lá no Caminho Infinito, quando a gente abraça essa verdade em prol do mundo, a gente está vivenciando o reino, está construindo o reino, construindo sobre a rocha. Ok? Então o que acontece? A pessoa lança o teu pão às águas em qualquer segmento da sociedade, em qualquer trabalho, em qualquer profissão, sombra sendo trabalhada. Estudo, dedicação, prática da presença, aprofundamento. Você poderá virar uma bênção em algum nível para outros. E neste nível podemos abençoar o mundo. Vai até aqui esse trecho que eu quis comentar, desse vídeo que chama o Cristo Realizado e a Lei Cósmica, que está no canal do Regis e é um vídeo de 1h20. Então, não precisa de grandes propagandas para esse trabalho, né? O pessoal de vez em quando pergunta de grupo de WhatsApp. No começo do curso de Terapia o Caminho Infinito tinha um grupo de WhatsApp que eu desativei porque era uma total improdutividade daqueles 200 membros que existiam ali dentro. Foram todos desligados e o grupo foi desfeito. Porque ninguém estava afim de nada sério ali. E Joel é estudo sério. Não é brincadeira, não é magiquinha, não é pensamento mágico, não é dicas e truques. Como eu já disse, vocês nunca vão ver o seu Sandro dando um curso de prosperidade, dando um workshop de prosperidade. Certo? Vocês nunca vão ver o seu Sandro falando que está canalizando fulano ou ciclano, ou tremeluzindo os olhos aqui. Porque não tem necessidade nenhuma disso. Certo? E outra coisa, eu me recuso, como já fui cobrado e algumas pessoas falaram, eu me recuso a fazer Instagram e ficar postando coisa lá. Outro dia eu fiz, tinha falar, tal, não sei o que, um assistente fez outro pra mim, mostrou, não, tá aqui. Falei, gente, apaga esse negócio aí que eu nem quero. Nem quero. Não faço questão nenhuma de ter Instagram. Não faço questão nenhuma de ter Instagram para ficar publicando, falando, chamando, tendo trocentos mil seguidores. Não interessa. Já disse isso aqui. Não estou nem um pouco preocupado com quantos inscritos tem no canal, com o número de visualizações, ou muito menos com o número de likes que dão nos vídeos. Certo? Não é assim que faz esse trabalho. Esse trabalho ele vai pelo Espírito, ele vai pela graça, ele vai pela centelha tocada em cada um que assiste essas aulas. A mesma coisa, o pessoal que tem a coragem de vir para o atendimento. Porque de vez em quando aparece um curioso. Né? Não é uma crítica ao curioso, porque o curioso também é ajudado no máximo da minha capacidade, da minha dedicação e do meu carinho. É 4, 5 sessões, casca fora. Não tem problema. Ele fala assim, não, eu preciso estudar mais, não dá para mim. E vaza. Aí tem gente que chega com dificuldade, fica 3, 4 meses na parte emocional, eu vou ajudando a meditar, eu vou trazendo o Caminho Infinito, eu aplico a psicanálise junto, que é esse que é o contexto da psicanálise da alma, e até que a pessoa vai devagarzinho pegando no tranco, porque ela já chega porque chegou pelo material de Joel, só que ela quer aprofundamento, ela quer conhecimento, é gente que não se conforma com o não aprofundamento, gente que não se conforma com não estar sentindo a coisa, porque a coisa é sentir,
Então, como é que vai fazer a pessoa sentir se não aparar as arestas do ego, se não fizer um acolhimento? O ambiente psicanalítico, consultório, o setting, ele é um útero para o renascimento do paciente. Do mesmo jeito que a meditação, o escuro e o silêncio é o útero para o renascer do espírito. Então a gente ajuda, instrui, aconselha, acolhe, medita junto, semana após semana, até que o paciente começa a perceber algo acontecendo na vida dele. Porque o santo tem algum poder? O santo não tem poder nenhum e o Joel também não tinha. Isso acontece por um desenvolvimento na consciência do paciente. Isso está escrito na anamnese. E outra coisa, né? Tem 2 modelos de atendimento agora. Eu falo o mínimo sobre atendimento nas aulas. Vocês já devem ter percebido isso. Tem aula que eu não gosto nem... Tem aula que eu faço questão de nem pôr o telefone aqui embaixo. Porque não precisa. Certo? Tem aula que tem aula que não tem problema. Quem procura acha. Porque não tem necessidade de forçar a barra. Só vem o receptivo, só vem o que está pronto, só vem aquele que quer aprofundamento, que quer estudo. Muitos vêm para apaziguar suas dores. Muitos chegam com muitas dores e com muitos problemas, mas eles chegam para o estudo. Outros já não têm tantos problemas e tantas dores, mas chegam com muita sede de estudo. Então a gente trabalha a sombra da maneira que é possível, dá uma aperfeiçoada, dá uma garibada no indivíduo, né? Dá uma traquejada nele e em seguida aprofundamento no estudo. É isso que acontece. O atendimento depois da fase do acolhimento, de um desenvolvimento da noção de superego, de um desenvolvimento que é acompanhado durante o processo do paciente, para que ele aperfeiçoe o trabalho com sua sombra, vira aula individual, gente. Né? Eu procuro falar o mínimo de atendimento. Já me foi sugerido diversas vezes, Sandro, olha os casos que você tem, traga estudo de casos para aula. Eu estou pensando no assunto. Não sei se vai ser produtivo, não sei, eu tenho que receber um sinal, eu tenho que receber um insight, eu tenho que receber um toque. Faça isso agora, senão eu não faço. Que nem quando vai começar a aula. Eu medito aqui, não vou nem falar o tempo que é. Antes de começar a aula, eu aguardo uma instrução para a aula ser começada. Principalmente agora que eu estou aplicando a aula sozinho aqui nesta sala. Eu medito, sento aqui, abro a aula, medito mais um instante e pau na máquina. Então vamos para o trecho do Joel de hoje, para a gente terminar a lei 5 do série especial Deepak Chopra. Vamos para a nossa preciosidade, essa joia rara, que é o livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Nós vamos iniciar hoje. Eu vou procurar ser prático, um pouco rápido, certo? Não tem necessidade de ficar enrolando. Aqui na página 6 do arquivo PDF deste livro, vamos começar nesse seguinte trecho. Eu vou começar um parágrafo antes. A recuperação milagrosa de seu pai levou Joel a iniciar um estudo desconexo de ciência cristã, no qual ele buscou respostas para as perguntas que naturalmente surgiam na mente de uma pessoa que viajou o mundo como ele, questões que o atormentavam com uma urgência que o levou. Ele conhecia tanta coisa do mundo que ele conheceu metafísica, ele cruzou uma coisa com a outra, foi estudar e a consciência dele foi expandindo. Vamos lá, a aula de hoje. Em sua primeira viagem à Europa, em 1909, quando as frotas alemãs e inglesa se enfrentaram no Mar do Norte, ele ouviu jornaleiros das ruas de Londres chamando seu extra, extra, contando a iminência da guerra. Ele começou a se perguntar aonde estava Deus em tudo isso. Então, algumas semanas depois, seu pai o levou para Paris e sabiamente lhe mostrou o lado mais obscuro, sombrio e perverso da vida noturna de Paris. O pai achava que poderia servir apenas para desgostar Joel, para que ele não tivesse ilusões sobre isso e não acreditasse que isso fosse algo atraente ou glamuroso. Novamente seu pensamento foi a pergunta, o pensamento do Joelzinho com 16 aninhos. Onde está Deus? Como homens e mulheres entram nessa condição com todas as igrejas do mundo e todas as orações? Porque ele não tinha noção do que era igreja e do que era oração. Ele não sabia que era ineficaz.
certo? Ele de fora disso achava que era uma coisa o suprassumo. Agora é o Joel falando, ó, todo o meu histórico familiar é hebraico. Eu nunca em minha vida conheci nada de um ensinamento cristão. Na verdade, nunca conheci nada de nenhum ensinamento, exceto os 10 mandamentos. Mas quando eu tinha 19 anos, se era a voz ou uma impressão, ele está falando da voz silenciosa, porque ele contou isso aqui depois de maduro, né? Mas quando eu tinha 19 anos, se era a voz ou uma impressão, algo dentro de mim dizia: encontre o homem Jesus e você terá o segredo da vida. Que nem o seu Santos, lá 3 anos de idade, escutou do Roberto Carlos: Jesus Cristo, eu estou aqui. Vi as nuvens na estrada, viajando, tal, escutando essa música no fusquinho do meu pai, tal. Já 3 anos de idade já contaram para mim que tinha Deus, tinha inferno, que o mundo ia acabar. Eu falei: mas como assim? E o Jesus Cristo? E Deus? Como é que fica a situação? Então, a cisma que começou aos 3 anos de idade, né? Vamos dar sequência no negócio do Joel aqui, ó. Porque eu fui crescendo e eu fui vendo, gente. A frase do Jesus não batia com o ensinamento religioso. A frase que o Jesus não trazia a realização para a vida que deveria trazer diante do que era pregado. Fala, tem alguma coisa errada aí. Porque ou Jesus Cristo falou a verdade ou ele falou mentira. E se ele falou mentira, eu vou ter que descobrir esse negócio. Ou é verdade ou é mentira, né? Que verdade é essa que liberta? Liberta do quê? E vai libertar quando? É ilusão? É para depois que morrer? É para quando? Não. Renascer para o Espírito é nesta vida. Não interessa em que grau a pessoa vai atingir isso, mas ela adquire satisfação, felicidade, alegria, harmonia, saúde, não oposição ao mal. Isso é inevitável, individuação. A pessoa dedicada individua em algum grau segundo a sua dedicação. E aí isso é aplicado para os seus objetivos e propósitos, porque são coisas de acréscimo. Ou ela vai fazer o que com isso? Ajoelhar no chão e rezar? Não é nada disso que o Joel prega, né? Então é uma coisa para a ação. Ó, encontre o homem Jesus e você terá o segredo da vida. A intuição disse ele. Ou pode até ter sido a voz silenciosa já mesmo. Isso foi uma coisa estranha de se dizer, porque eu não sabia nada de Jesus Cristo, além do nome, e que o Natal era um feriado celebrando seu nascimento. Mas a partir daquele momento em minha vida, ela foi dedicada a esse homem, Jesus e seu segredo. 6 meses depois disso, essa voz ou impressão dizia: torne-se um maçom e aprenda sobre Deus. Eu não sabia nada sobre a maçonaria, e não havia ninguém na minha família que soubesse alguma coisa sobre isso. Então eu aprendi que eu seria elegível para participar de uma ordem maçônica quando eu tinha 21 anos. Meu colega de trabalho me ajudou a tornar um maçom. A voz se cumpriu em sua promessa, porque na primeira noite da loja maçônica eu aprendi algo sobre Deus que nunca havia conhecido antes, e também alguma coisa sobre oração. Agora vem um ponto controverso desse livro, que eu nem vou me dar o trabalho de ir atrás para verificar a veracidade dessa informação. Mas é uma coisa que não bate, certo, gente? Com o que a gente conhece da maçonaria. Recebi o primeiro grau na semana seguinte, aos 21 anos. Recebi o primeiro grau na semana seguinte, aos 21 anos. E aos 22, tive meu 32º grau. Como assim? Em um ano, ele andou 32 casas na ordem maçônica, que tem no total 33, sendo que 33 são os maiores mestres que demoram anos. Eu não digo que seja impossível, porque vindo do Joel nada me surpreende, mas não é uma coisa comum, não é desse jeito que funciona lá, ok? Mas vamos relevar, passar batido aqui. Naquele primeiro grau de iniciação, fui apresentado com uma Bíblia. E enquanto eu viajava desde os 16 anos e meio de idade, eu tinha visto muitas Bíblias em quartos de hotel. Acredite ou não, esta foi a primeira vez e eu já sabia o que era uma Bíblia. Então, você vê que eu era muito ignorante em religião. E é claro que eu nunca estudei nada no caminho da filosofia ou algo assim, porque meus dias de escola terminaram com 6 meses de ensino médio. Estou assim, que se dane, vou sair da escola, estou nem aí para isso. Então, eu não tinha conhecimento de filosofia ou religião, e ainda assim, o tempo todo eu estava procurando por algo que chamamos Deus. Foi a partir daí
de então que essa busca por Deus, ou essa busca por uma resposta ao mistério da vida, se tornou ativa dentro de mim. Acendeu um negócio nele, mesmo ele não sabendo nada. Durante toda a sua vida, Joel manteve um interesse sério na maçonaria e manteve uma associação próxima com a ordem maçônica. Em 1923, recebeu uma associação honorária em uma loja maçônica na Alemanha e de seu trabalho na maçonaria, Darcy Lodge, de Nova York. Escreveu o seguinte no programa que apresentou quando ele deu uma palestra lá em 12 de maio de 1958. O irmão Joel Goldsmith foi criado em Darcy Lodge em 13 de fevereiro de 1914. Durante a Primeira Guerra Mundial, o irmão Goldsmith foi fundador e presidente do Clube Maçônico Marinês de Quântico, na Virgínia. Olha que interessante, uma sincronicidade aqui, ó, um evento sincronístico. O clube maçônico chamava Marinês de Quântico, de mecânica quântica. Seus serviços como tal receberam o reconhecimento de vários 33º graus e maçons em Washington. Nos últimos anos, ele se tornou vitalmente interessado na maçonaria esotérica e no trabalho de Wimshurst, dando palestras sobre esse tema tão pouco compreendido em muitas lojas diferentes. Ou seja, mesmo dentro da maçonaria ele já fez um trabalho diferenciado que não tinha. Provavelmente ele foi falar de mecânica quântica na maçonaria, de maçonaria esotérica, ok? Em 1957 ele foi nomeado membro honorário da Loja de Pedras, na Inglaterra. Vou pular um pedacinho aqui que não interessa. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, Joel, em seu entusiasmo para varrer o Kaiser, certo? Foi voluntário nos fuzileiros navais. Lembrando que esse trecho de hoje do Joel é a Bíblia que caiu no chão. Aquela historinha, certo? Todo mundo conhece. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, Joel, em seu entusiasmo para varrer o Kaiser, foi voluntário dos fuzileiros navais. Ele estava estacionado na ilha Paris. E lá foi submetido a rigoroso treinamento a que os fuzileiros navais estão sujeitos. Durante esse período, ele serviu como segundo leitor em uma sociedade de ciência cristã, organizada para um pequeno grupo de fuzileiros navais. Houve muitas longas horas de reflexão sobre como era possível seguir o ensinamento do Mestre, Cristo Jesus, e sair para matar. Ou seja, ele discutia como que era possível seguir os ensinamentos do Mestre Cristo Jesus e ainda assim sair para matar, não é? Foi então que a Bíblia que estava à sua cabeceira caiu no chão e se abriu a passagem. Nem eu oro por este somente. Então não foi aquela historinha que ele estava lá na guerra, dando tiro, e a Bíblia caiu no chão e ele olhou e ele voltou para trás e parou de dar tiro. Não é bem assim a história, né? Tá aqui, ó. Ele estava lá, palestrando a respeito do ensinamento do Cristo, certo? E quando ele foi para o quarto, ó, foi então que a Bíblia, que estava em sua cabeceira, caiu no chão e se abriu para a passagem. Nem eu oro por estes somente, que o João 17:20, que ali o Jesus estava dizendo, que nem eu oro somente pelos bons e pelos meus e pelos que eu gosto, que ele orava principalmente pelos inimigos. O Joel entendeu a profundidade da frase. Naquele momento, a passagem foi iluminada para ele, e ele viu o zelo equivocado na prática das igrejas, que abriam suas portas para orar pela vitória, enquanto nenhum deles estava orando pelo inimigo. De repente, ele sabia que a única oração justa ou eficaz que alguém pudesse orar era a oração pelo inimigo, uma forma de oração que a partir daquele momento ele começou a praticar diligentemente. Ele teve um insight, a coisa iluminou para ele, ele entendeu profundamente e a partir dali virou regra número 1, orar pelos inimigos. Pouco tempo depois, seu pelotão foi dividido ao meio com base em um sistema de numeração.
Metade dos homens foram enviados para a Europa, onde quase todos pereceram na batalha de Château-Thierry. Pouco tempo depois, seu pelotão foi dividido ao meio, com base em um sistema de numeração. Metade dos homens foi enviado para a Europa, onde quase todos pereceram na batalha de Château-Thierry. Ou seja, foi dividido ao meio, quase todos pereceram, certo? O Joel escapou. A outra metade permaneceu para receber mais prática de artilharia, e Joel permaneceu com essa metade. Joel, junto com um jovem cabo, Perry Wheeler, que eu conhecia bem naqueles dias e que muitos anos depois se tornou o marido de minha irmã, Swanhild, né? Ou seja, este cabo que o Joel conheceu, Perry Wheeler, depois, a sincronicidade. Os dois foram protegidos por Deus. Se tornou marido de minha irmã, Swanhild. Permaneceu nos Estados Unidos e nunca teve que atirar em ninguém. Joel, junto com um cabo chamado Perry Wheeler, que eu conhecia bem naqueles dias e que muitos anos depois se tornou marido de sua irmã, permaneceu nos Estados Unidos e nunca teve que atirar alguém. Tanto Joel quanto esse cabo Wheeler permaneceram lá e não precisaram ir para a guerra. Sentado na sala de estar, Wheeler, um dia... Agora outro evento, na linha abaixo. Sentado na sala de estar, um dia no início de julho de 1958, e olhando para alguns instantâneos que minha irmã Valborg ia incorporar em algum álbum de família para Swanhild e Perry, nossos olhos se iluminaram com a imagem de nosso cunhado e outros 3 fuzileiros. Aí aconteceu o seguinte, o Wheeler estava sentado numa sala em 58 com a irmã do Joel que ele casou. Certo? E aí eles olharam para uma foto com uma imagem de nosso cunhado. Não, essa minha irmã, Swanhild, essa aqui deve ser irmã da secretária do Joel que escreveu esse livro, ok? Tornou marido da secretária do Joel. Então ele casou com a irmã da secretária do Joel sem saber, não sabiam. Então um dia eles estavam numa sala olhando para alguns instantâneos, uns quadros de fotos da guerra, e a Valborg, que é a irmã da secretária, incorporaram em um álbum de família, né? Nossos olhos, essa turminha ali que diz isso, nossos olhos se iluminaram com a imagem de nosso cunhado, que era o Perry, e outros 3 fuzileiros navais, Valborg e eu. Valborg é a irmã da secretária de Joel. Olhamos interrogativamente uma para a outra, enquanto nossos olhos caíam sobre o terceiro homem da foto, quando Perry contava a mesma história da divisão dos homens em seu pelotão em 2 grupos. Quando perguntamos a Perry quem era esse homem, ele casualmente nos disse que seu nome era Goldsmith, mas não lembrava de seu nome. Além disso, no programa maçônico, Perry salvou de seus dias na ilha Paris um corneteiro chamado Júlio Goldsmith, mas nenhum Joel Goldsmith. Isso não se somava, embora a semelhança do homem na foto com Joel fosse tão grande e as histórias tão idênticas que fizemos uma cópia, que eu, hesitante, enviei a Joel em Londres, com a pergunta sobre quem eram esses homens e se ele podia ser um deles. Sua resposta, a resposta do Joel foi como o homem, e mostrou um delicioso senso de humor, melhor do que qualquer palavra descrita poderia dizer. Então, em 25 de julho, através de carta, Joel escreveu para a Lorraine, que ela mandou a foto para o Joel perguntando se era ele. Ele disse para ela: "Você me choca, querida Lorraine. Mesmo se você não soubesse o nome, como você poderia possivelmente não me reconhecer, já que eu dificilmente mudei um pouquinho desde então? Eu apenas olhei no espelho e realmente acredito que esta é uma foto minha tirada muito, muito
recentemente com os outros alistados. Claro, esse é Joel, fanfarrão, privado nas fileiras de retaguarda, ok? 10º Regimento Artilharia Quântico, ou seja, o regimento que ele foi também chamava Artilharia Quântico. Olha o Joel metido na mecânica quântica, né? Segundo leitor de serviços, presidente do Conselho Marinês Maçônico Clube Quântico, papapá, agora, onde você descobriu isso? Ainda é o Wheeler ou estes? Este último tinha um irmão conosco. Entendo a sua pergunta. Como poderia alguém tão jovem quanto Joel ter estado naquela foto em 1918? Como o meu passado se eleva. Com amor, Joel. Foi uma cartinha que ele mandou para Lorraine. Então aqui termina o trechinho da leitura do... Aí na próxima aula vai ter um trecho, no início da aula, que vai chamar As Sombras de Joel, ok? Faço isso no intuito de incentivar a audiência a entrar na nuvem e ler o livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. E cair de boca, de pau no caminho infinito. Né? Estudar, virar do avesso, com o meu livro. Para estudar as outras obras de Joel. Eu digo isso, gente, porque eu precisei fazer dessa forma. Para quebrar as crenças limitantes. Para entender o trabalho com a sombra. Para fazer esse trabalho em mim mesmo, conseguir esse aprofundamento a ponto de desenvolver esse acompanhamento que eu presto para os interessados em aprofundamento no estudo e resolução dos seus problemas. Né? Como o Joel disse, a gente não promete a resolução dos problemas. Nós prometemos uma possibilidade de conhecer Deus. Porque é a própria pessoa que conhece. É o enriquecimento da sua consciência. É a sua própria dedicação, vontade e decisão que a leva a isso. Vamos então para terminar a lei número 5 da série especial do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é a lei da intenção e do desejo. Hoje é o fim dessa lei número 5. Vamos dar continuidade aqui na aula de hoje. Agora sim abordando o término da lei 5 das 7 leis espirituais do sucesso. Vamos pegar a frase anterior e começar do trecho de hoje, certo? Aprenda a aproveitar o poder da intenção e criará tudo o que desejar. Também pode obter resultados através de um grande esforço e sofrimento, mas isso tem custos que podem ir desde o estresse até o ataque cardíaco ou o comprometimento das funções do seu sistema imunológico. É muito melhor cumprir as 5 regras seguintes da lei da intenção e do desejo, seguindo estas 5 regras para realizar seus desejos. A intenção gerará o seu próprio poder. Que é essas 5 regras que ele vai falar em seguida aqui. Certo? Então quando ele diz aqui, gente, aprenda a aproveitar o poder da intenção e criará tudo o que desejar, aprender a aproveitar o poder da intenção é ver o que a pessoa tem como intenção em ser realizado. Seus gostos, aptidões, vontades, investir naquilo, se dedicar àquilo, ampliar o conhecimento daquilo. Lógico, mecânica quântica de pano de fundo vai ajudar demais, certo? E se
saído do pensamento mágico, vai ajudar mais ainda, se tiver aprendido a praticar a presença. Então ela vai se tornar uma nova pessoa, ela renasce pelo espírito, ela trabalha a sombra, ela adquire estabilidade emocional equilibrada e parte em busca dos seus objetivos, seja em qualquer área da vida. Então aprenda a aproveitar o poder da intenção e criará tudo o que desejar. Porque como que a gente desperdiça o poder da intenção? Perdendo tempo com tudo que não interessa, com a zona de conforto, com pouco estudo, com entendimento medíocre, né? Muito no campo do sonho, com pouca realização. Metido nas crenças limitantes, com o emocional preso na história de vida, sem estar com o emocional no presente. Perdido nos desejos excessivos em relação à frustração e ao medo de não conseguir as coisas, então não faz o esforço adequado e não tem conhecimento suficiente para fazer o esforço adequado, que entra lá naquela questão da lei do mínimo esforço, para seguir adiante construindo os seus objetivos. Então a pessoa, em vez de aproveitar o poder da intenção, ela desperdiça o poder da intenção. Certo? Então agora nós vamos falar dessas 5 regras que ele está falando aqui do poder da intenção. Mas antes eu quero fazer mais uma indicação. Eu adoro fazer essas indicações, porque eu as acho muito ricas e valiosas. Documentário no Netflix sobre a história da Harley Davidson. Para quem não sabe, eu sou um motoqueiro inveterado desde os 18 anos de idade, certo? Andei de moto a vida inteira. A quilometragem que eu andei de moto é uma quantidade absurda, né? Tive um número enorme de motos. Só não é coleção, porque eu vendia, comprava outra. Tive moto de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tamanho, tudo quanto é potência. Então, eu tenho uma paixão com as motos. Esse fim de semana eu assisti esse documentário da Harley Davidson. Está no YouTube. E eu vou colocar o link do documentário nesta aula aqui na descrição do vídeo, ok? Porque são 3 trechos de 1 hora e pouco de toda a história da Harley Davidson. E vou colocar um 4º link, que é um resumão que não faz parte dessa história, mas dá detalhes que não tem lá naquela história. Por que eu estou indicando a história da Harley Davidson? Para as pessoas perceberem como essas pessoas na história da Harley Davidson aproveitaram o poder da intenção e criaram o objeto do seu desejo, né? Criaram uma história de vida, construíram seu nome na história, né? Criaram uma marca, criaram um estilo de vida, criaram essa maravilha arquetípica que é a Harley Davidson, que é um arquétipo. Moto é um arquétipo e cada marca de moto é um arquétipo, certo? Como que isso saiu da consciência do indivíduo? Como que isso veio para o papel? Quantas dificuldades ele enfrentaram? Quantas vezes a Harley Davidson chegou à beira da falência? Quanta dificuldade foi tudo aquilo? E que linda que é essa história. Então o link estará desses 3 vídeos e do 4º, que é um geralzão, um resumo que não faz parte dos 3, mas é da história da Harley Davidson, estará na descrição deste vídeo. E vê lá como é que constrói uma história. Como é que está sendo construída a história da psicanálise da alma. Dá uma olhada no documentário da Harley Davidson, certo? Porque esse negócio de psicanálise da alma, o atendimento está vigente há praticamente, a gente pode arredondar aí para 3 anos. Mas essa história, gente, começou, o aprofundamento do estudo começou em 2012, porque eu me formei em psicanálise em 2011, certo? O início da história começou lá aos 3 anos de idade. Aos 30, eu tive um surto, uma catarse gigante, fiquei desativado 2 anos, retardado, esquizofrênico, irrecuperável, coitadinho, vai morrer. Depois eu me recuperei, 5 anos para recuperar da síndrome do pânico. Aos 38, aí voltei para a vida de comércio, como o Joel, certo? Obtive altos e baixos tremendos, muito maiores que antes. Depois desse despertar aos 30 anos de idade, que foi bem doloroso, não desejo para ninguém esse tipo de experiência. E aí, aos 42, ali no ano de 2012,
por essa volta. Começou um aprofundamento em mecânica. Já era formado em psicanálise, já tinha atendido um ano com a ilusão da hipnose clínica, certo, gente? Que eu atendi 70 pessoas em um ano, enquanto também trabalhava com comércio, com vendas na rua, com hipnose clínica. Certo? Na época, eu não sei se eu já citei isso em aula, não me recordo, eu tive 33, era um índice excelente, 33% de sucesso nos casos com hipnose clínica. 33%, outros 33% medianos e outros 33% resultados medíocres. Um ano de atendimento. Eu estava no meu primeiro ano do curso de psicanálise, tinha feito um curso de hipnose clínica e estava atuando já na área da psique. Eu fiquei extremamente frustrado com os 33% de fracasso e os 33% de resultado mediano. Aquilo para mim me deixou muito triste, muito desapontado, e eu nunca mais apliquei hipnose em ninguém. Hipnose clínica, que é uma coisa séria. Desisti completamente. Do mesmo jeito que eu fui para a psicanálise tradicional, certo? Era uma classe com 30 pessoas, terminamos o curso em 6, porque é difícil ficar lá até o final. E depois de ser uma ovelha negra dentro da sala, questionar de tudo quanto é jeito, passar as minhas catarses ali durante o curso já também, certo? Questionei de forma contundente os professores sobre diversos pontos em relação à individuação, e ó que eu nem conhecia mecânica quântica, hein? E muito menos o material de Joel. Senão eu teria virado aquele curso do avesso. Saí, fiz a terapia, iniciei a terapia, que é o trabalho no candidato a psicanalista, certo? Que é a supervisão clínica. E falei, fui até uma determinada altura do campeonato, falei, gente, isso aqui ó, tá faltando peça nessa quebra-cabeça. Eu não vou aplicar psicanálise tradicional. Né? Eu já tinha estudado diversas outras técnicas até aquele momento. E eu não sei o que eu vou fazer com isso. Vai ter proveito no futuro, mas não vai ser agora. Aí eu continuei. Né? Em 2012 começou um aprofundamento com mecânica quântica. 2013 para 2014 um aprofundamento com material de Joel e um período intenso de meditação. Mergulhei, abandonei tudo na minha vida para fazer este trabalho. Não significa que vocês têm que fazer a mesma coisa, mas se dediquem ao máximo à meditação, ao estudo de Joel e apliquem esse conhecimento em suas próprias vidas. Torne-se o avatar de suas próprias vidas. Vamos lá para falando, né? Documentário da Harley Davidson. Não se esqueçam a indicação que eu fiz. O link vai estar na descrição deste vídeo. Depois, para outra aula, eu tenho 2 indicações interessantes também. Mas vamos lá. Ó, seguindo essas 5 regras, seguindo estas... Deixa eu tomar uma aguinha. Seguindo estas 5 regras para realizar os seus desejos, a intenção gerará o seu próprio poder. Regra número 1. Deslize pela abertura. Isto significa concentrar-se no espaço silencioso entre os pensamentos, entrar no silêncio, em um nível do ser que constitui o seu estado essencial. Estou falando da meditação. Eu nem vou me dar o trabalho de estender nesse assunto aqui. Ok? Número 2. Depois de estabelecido esse estado do ser, que vai demorar um tempo, para cada um demora uma maturidade dentro do desenvolvimento da meditação. Ele está falando aqui de meditação transcendental, tá, gente? Depois de estabelecido nesse estado do ser, liberte as suas intenções e desejos. Libertar, não pensar, soltar, ok? Ficar relaxado, solto, tranquilo, sem preocupações. Na própria abertura, não há pensamentos nem intenções, mas quando sair da abertura, na junção entre uma abertura e um pensamento, a intenção é introduzida. Se tiver diversos objetivos, escreva-os e focalize neles a sua intenção antes de entrar na abertura. Se desejar uma carreira de sucesso, por exemplo, entre na abertura com essa intenção, e a intenção já lá estará, como uma tênue luz de conhecimento. Ao libertar as suas intenções e desejos na abertura,
está a plantá-las no solo fértil da potencialidade pura. Lembra como a gente macetou esse assunto da potencialidade pura no começo dessas aulas? Aqui, ó. Está a plantá-las no solo, ao libertar suas intenções e desejos na abertura. Está a plantá-las no solo fértil da potencialidade pura. Espere que floresçam quando chegar a estação. Não deve escavar para ver se as sementes dos seus desejos estão a crescer, nem deve prender-se muito para ver como eles vão se desenvolver. A única coisa que deve fazer é libertá-las, certo? Mas quando ele diz aqui que a única coisa a fazer é libertar os desejos, gente, aqui, se a pessoa não tiver a maturidade para entender a coisa nas entrelinhas, puxa vida, vai pensar isso aqui tudo e não vai tomar uma ação? Não vai ter uma direção? E se a pessoa já está num negócio? Se ela já tem uma empresa? Se ela já tem um emprego? Ela quer crescer? Né? Se ela já tem uma atividade? Como que ela vai aplicar tudo isso no negócio? Ela tem que partir na direção de... E sem estabilidade emocional equilibrada, sem conhecimento um pouco mais aprofundado de mecânica quântica. Porque conhecer mecânica quântica é entender as questões básicas e abstratas, soltar o assunto e ir para a individuação, né? Para a unificação, para o sentir. Como que vai desenvolver o sentir? Regra número 3. Mantenha-se no estado de autorreferência. Isto significa que deve manter-se no plano do conhecimento do seu verdadeiro eu. Eu vou voltar na 2. Aqui, ó. Depois de estabelecido o estado de ser, liberte suas intenções e desejos na própria abertura. Não há pensamentos nem intenções, mas quando sair da abertura, da junção entre a abertura e um pensamento, a intenção é introduzida. São as intenções e desejos da pessoa. É aquele negócio que o Pai sabe, conhece as nossas necessidades e é do agrado dar-nos o reino. Agora, se a pessoa tem diversos... Porque muita gente tem muitos desejos egóicos, mas quanta gente tem determinados desejos dentro de si que tem coragem de ir lá e pôr a mão na massa? E como, né? Como? Vejam na história da Harley Davidson, como é que põe a mão na massa. Vamos para 3 de novo. 3. Mantenha-se no estado de autorreferência. Isso significa que deve manter-se no plano do conhecimento do seu verdadeiro eu, a sua alma, a sua ligação ao campo da potencialidade pura. Também significa que não deve olhar para si próprio através dos olhos do mundo, ou deixar-se influenciar pelas opiniões críticas dos outros. Um bom meio para manter esse estado de autorreferência é guardar os seus desejos para si próprio. Não os compartilhe com mais ninguém, a menos que sejam pessoas que tenham exatamente os mesmos desejos que o leitor e estejam muito ligadas a si. Pessoas com o mesmo propósito, envolvidas com o desejo da pessoa, certo? Pessoas muito chegadas emocionalmente, pessoas que vão colaborar no desejo da pessoa, esse tipo de coisa. Essa número 3 aqui, gente, é uma cacetada. Olha só. Mantenha-se no estado de autorreferência, domínio das emoções. Isso significa que deve se manter no plano do conhecimento do seu eu verdadeiro, individuação, eu, o observador, o individuado, o unificado, aquele que trabalha a sombra, a sua alma, a sua ligação ao campo da potencialidade pura, domínio das emoções, ligação com o campo da potencialidade pura, co-criador consciente. Ó, também significa que não deve olhar para si próprio através dos olhos do mundo. Ele não deve olhar para si próprio com o olhar de julgamento dos outros sobre como foi a vida dele até ali. Porque senão ele fica preso nas questões emocionais dos seus complexos, das suas neuroses. Ok? Aqui. Também significa que não deve olhar para si próprio através dos olhos do mundo, ou deixar-se influenciar pelas opiniões e críticas dos outros, porque é espelho de sombra. Toda vez que a gente se deixa influenciar, acerta a ferida do ego,
aquilo está mal trabalhado, mesmo se a pessoa não projetar a sombra, mas a sombra não estiver trabalhada nela, ela vai sentir uma baixa autoestima, aquilo vai afetar ela de alguma forma, aquilo vai sabotar ela na sua confiança de realizar os seus propósitos e objetivos, gente. Parte emocional é uma coisa complexa. Ó, um bom meio para manter esse, ainda na 3, um bom meio para manter esse estado de autorreferência é guardar seus desejos para si próprio. Não é aquele misticismo, a gente não pode contar coisas para os outros, porque senão mela, senão dá zica, senão põe olho gordo. Não é nada disso, é manter a força interior disso dentro de você, crescendo, planejando, executando, vendo como vai fazer. Né? E muitas vezes é possível fazer na onde já está, no que gosta. Pô, caramba, quando que vai entender esse negócio de co-criador consciente? 4. Renuncie à preocupação com os resultados, importantíssimo. Isto significa que não deve se prender muito à expectativa de um resultado específico, mas sim viver com o conhecimento da incerteza. Tá lendo certo aqui, tá? Conhecimento da incerteza, a inteligência da incerteza. A inteligência da incerteza é ser astuto como a serpente, sem malícia como a pomba. Significa que deve desfrutar todos os momentos da sua vida, mesmo desconhecendo os resultados. Ele não pode se abalar pela velocidade que o ego quer impor e uma frustração. Se não anda na velocidade que ele quer, ele não pode desistir. Ele tem que criar, investir em si mesmo, investir comedidamente, não meter o pé pelas mãos, ter uma ação crescente, conquistar um plano aqui, outro ali, construir a ideia. Isso para quem é corajoso, para quem é arrojado, para quem quer fazer a diferença, para quem quer ser um agente de transformação social, porque isso leva anos. Quem quer resultado rápido com qualquer porcaria, gente, não está entendendo nada de mecânica quântica. A pessoa tem que ter objetivo, né? Faz o melhor na onde está e vai expandindo consciência, vai conhecendo a disciplina da alma, vai estudando Joel. Ou se já tem um negócio estabelecido, ou algo que é do interesse e ela já está envolvida, faça cada vez melhor com o conhecimento do trabalho com a sombra. Invista no seu autodesenvolvimento. Invista no conhece-te a ti mesmo. Não espere. O Joel, naquele áudio que eu indiquei lá, no começo desta aula, fala uma coisa é a pessoa que estuda 10, 20 minutos por dia. E outra é a que estuda 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia. Mas eu não tenho tempo, se vira. Porque dentro dessas 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia é estudo e meditação. Uma mistura, certo? Um plano, uma ação, um aprofundamento da consciência. Aí depois o Joel dá uma aliviadinha, quer dizer, ele faz esse comentário de quem estuda 10, 20 minutos não vai chegar a lugar nenhum, certo? Aí ele faz o comentário para os dedicados, que é de 2 a 6 horas por dia, e aí ele dá uma aliviada geral. Tem algum trecho lá naquele vídeo que eu indiquei, que ele fala assim, que então existe uma diferença entre o que estuda 10, 20 minutos e 1 hora todos os dias. Só que aí é 1 hora de estudo e mais algum tempo de meditação, várias vezes por dia, certo? Agora o dedicado, ele vai arrumar tempo para estudar 2 ou 3 horas por dia, entre estudo e meditação, ou só estudo e mais um pouco da meditação. Vai enriquecer a consciência como? Ou vai ficar 20 anos estudando dupla fenda? Vai ficar 20 anos filosofando a respeito de vácuo quântico? A questão é a individuação, gente. Então, ó, 4. Renuncie à preocupação com os resultados. Renunciar à preocupação com os resultados é fazer. Não importa se vai dar errado, se vai ter treta, se vai escorregar, se vai ficar um período congelado. Vai indo. Porque é tudo junto. É os objetivos, as necessidades da vida, é o estudo de mecânica quântica, é a disciplina da alma, é a ciência cristã. Porque a pessoa, a hora que ela aprofunda o suficiente no Joel, ela olha para trás, eu vou querer mecânica quântica para quê? Serviu já, foi base. É base. 5. Deixe os pormenores ao cuidado do universo.
as suas intenções e os seus desejos, depois de libertos na abertura. Que abertura, gente? Abertura do relaxamento dentro da meditação, né? Deixe os pormenores ao cuidado do universo, as suas intenções e os seus desejos, depois de libertos na abertura, possuem um poder organizador infinito. Colapso da função de onda, sem ficar se preocupando com o colapso, senão cria efeito não. Confie no poder organizador infinito da intenção e organize-lhe todos os detalhes. Primeiro ele diz aqui, ó, deixe os pormenores ao cuidado do universo, e depois ele diz no final, e organiza-lhe todos os detalhes. Meio contraditório, né? Mas precisa saber interpretar. 5. Deixe os pormenores ao cuidado do universo. Essa pessoa fica muito presa a detalhes, não fazendo nunca e não dando uma velocidade na coisa, porque ela trava nos detalhes, trava porque não tem recurso, trava porque ela fica muito tempo sofrendo, estudando pouco, e vendo televisão, e vendo bobagem, e fica mexendo no celularzinho. Caramba, meu. Deixe os pormenores ao cuidado do universo, as suas intenções e os seus desejos, depois de libertos na abertura. Que abertura? Essa abertura da consciência dentro do relaxamento, que é uma unificação momentânea ali com o campo unificado. É uma pedrinha que a gente joga no lago. Possui um poder organizador infinito, porque a intenção foi lançada. Mas não adianta nada lançar milhões de intenções e não caminhar nesse caminho. Confie no poder organizador infinito da intenção. A intenção organiza o infinito. Mas é a intenção com ação na retaguarda. Ela organiza-lhe todos os detalhes. Lembre-se de que a sua verdadeira natureza é pura alma. Ou seja, a consciência. Tudo é consciência. Então a nossa verdadeira natureza é consciência ou alma, certo? Mantenha sempre a consciência da tua alma, aonde quer que vá. Liberte com suavidade os seus desejos, e o universo cuidará por si dos pormenores, da sincronicidade, né? Mas a pessoa tem que estar consciente da natureza da alma. Quem está consciente da natureza da alma tem equilíbrio emocional, tem foco, tem o posicionamento emocional do observador. Não está preocupado com os resultados. Ele planeja, executa, faz, estuda. Ele não faz outra coisa o tempo todo, gente. Ó, não deixarei nenhum obstáculo consumir e dissipar a qualidade da minha intenção no momento presente. Não deixarei nenhum obstáculo consumir e dissipar a qualidade da minha intenção no momento presente. Ou seja, se ficar recebendo impacto de sombra, se magoando, julgando, criticando, está deixando isso influenciar. Certo? Não deixarei nenhum obstáculo consumir e dissipar a qualidade da minha atenção no momento presente. O que é consumir e dissipar a qualidade da intenção? A pessoa tem uma ideia, ela desiste. Desiste porque é difícil, porque vai dar trabalho e ela não sabe se ela vai conseguir. Se ela não sabe o que ela vai conseguir, o que ela lançou? Colapso da função de onda de dúvida. Ela colapsou a dúvida, colapsou o nunca. Aceitarei o presente tal como é e deixarei que o futuro se revele. O futuro se revela quando a gente caminha pelo presente, certo? Como aplicar a lei através dos meus desejos e intenções mais profundos e da intenção e dos desejos mais queridos? Ponho em prática a lei da intenção e do desejo seguindo estes passos. Aí agora vem mais 3 passinhos aqui do Deepak. Lembrando que eu sempre digo, esse livro do Deepak é legal para quem quiser, porque eu acho que uma leitura basta, gente. Uma leitura com um acompanhamento dessa série de aulas e uma leitura basta. Quem quiser ler mais 2 ou 3, beleza, mas né? Se ler 1 ou 2 aqui, manter o foco lá no Joel, vai passar para outro nível de compreensão. Vamos lá. 3 regrinhas, mais umas aqui que ele indica. Primeiro, faça uma lista de todos os meus desejos. Trago comigo esta lista, para onde quer que vá. Leio sempre esta lista antes de
Leio sempre essa lista antes de entrar em silêncio e meditação. Também a leio antes de dormir à noite e volto a lê-la ao acordar de manhã. Gente, isso aqui é primário, certo? Isso aqui é para quem ainda não entendeu com profundidade a coisa. Isso aqui é para quem ainda não estudou o suficiente, que o negócio está na mente. Ele já trabalha a sombra, ele já adquiriu o emocional equilibrado, ele observa, ele faz, o nível hormonal já passou para outro patamar. As pessoas já perceberam que a vida dele mudou, certo? Ele não fica se sabotando, a vida de ação dele mudou completamente. Mas nesse caso aqui tá no pré. Nesse caso aqui tá no pré. Ele precisa ficar fazendo listinha e lembrando toda hora. Tá no sonho. Ele está plantando sonhos. Ele está tentando criar força. Ele tá tentando construir uma autoestima para ele sair desse pensamento raso. Sinto muito, isso aqui é pensamento raso. Ó. Faço uma lista de todos os meus desejos. Trago sempre comigo essa lista, para onde quer que vá. Leio sempre essa lista antes de entrar em silêncio e meditação. Também a leio antes de dormir à noite. Volto a lê-la ao acordar. Pode fazer isso? Pode. Mas vai fazer o que mais? Vai fazer só isso? E quantos desejos tem assim que precisa fazer uma lista? Né? Vai fazer uma lista. Aí tem trocentos itens na lista. Quanta ação a pessoa vai conseguir colocar para tanto desejo? Ela tem que ter desejos principais, desejo de realização, desejo de construir a sua personalidade, de construir uma ação no mundo, de construir algo que vale a pena. Nem que seja uma coisa simples dentro do seu trabalho, dentro do seu negócio, mas com foco naquilo ali fenomenal, gente. Porque senão, ela tem um negócio, ela tem uma empresa, ela tem um trabalho, ela tem uma profissão. Aí, em vez dela investir naquilo, em vez dela investir no seu conhecimento, ela fica na ilusão olhando listinho o tempo todo. Ela vai sabotar o trabalho, ela vai tirar o foco do trabalho, vai ficar com intenção na lista, com pensamento mágico e não vai chegar a lugar nenhum. Né? Porque o objetivo definido, 2, 3, é isso que eu estou fazendo. Várias ações do dia em relação a esses 2, 3 objetivos. E vamos lá. Porque muito desejo na lista é muito desejo do ego, é muita coisa de acréscimo. A pessoa tem que viver o reino, construir a si mesma. Número 2. Entrego e submeto esta lista de desejos ao movimento da criação, confiando que quando as coisas não parecerem conformes aos meus desejos, há uma razão para isso e que o plano cósmico possui para mim desígnios ainda mais grandiosos do que aquilo que alguma vez eu imaginei. Bom, do mesmo teor da primeira frase, não vou nem comentar. Número 3. Lembro-me de que devo praticar o conhecimento do momento presente em todas as minhas ações. Aí a pessoa lê isso aqui. Lembro-me de que devo praticar o conhecimento do momento presente em todas as minhas ações. Aí a pessoa lê isso aqui. Lembro-me que devo praticar o conhecimento do momento presente em todas as minhas ações. Ah, que legal, vou dormir. Lembrar que deve praticar o conhecimento do momento presente em todas as minhas ações é o orar e vigiar, é o não se opor ao mal, é estar com o emocional equilibrado, é estar no processo de individuação. Mas e as frustrações? E as raivas? E as procrastinações? E as crenças limitantes? Né? Que nem... e as críticas, o julgamento em relação à política? E quanto tempo você perde com tanta bobagem? E quanto tempo você perde com tanto assunto fútil? Porque, como alguém disse, quem vai expandindo consciência vai ficando difícil de trocar figurinha com muita gente. A pessoa se isola, mas se torna mais produtiva, porque ela encontra os seus, ela encontra pessoas do mesmo patamar de inteligência intelectual, do mesmo patamar de objetivo na vida. Muda tudo. O Joel fala disso na obra dele, dessa mudança que acontece na vida da pessoa. Porque é assim, né? Como diz o Clóvis. O resto é preguiça e covardia. Então a próxima lei é a lei do desprendimento, a 6ª lei. Essa lei do desprendimento vai ficar para daqui 2 semanas. Porque na semana que vem, na aula 23, nós vamos falar do Salmo 91, com o ponto de vista da mecânica quântica, com o ponto de vista da individuação e o ponto de vista geral
né, da disciplina da alma, da prática da presença, ali dentro do Salmo 23. Do Salmo 91 na aula 23. Ok? Então, a gente fica por aqui na aula de hoje. E para quem está patinando, para quem está com pouco entendimento, para quem está estudando 10 ou 20 minutos, ou está com dificuldade de entender aprofundadamente o Joel, gente, porque lê uma, duas, três, passa para outro livro. Pô, não aprofundou? O que aprofundou ali? O que entendeu? Quantas frases sublinhou na terceira e na quarta leitura? Entendeu mesmo? Legal, passa para o outro. Leu 2, 3 vezes, entendeu? Pá, vai voltar, não sei o quê. E não consegue? Não está individuando? Não está conseguindo observar a sombra? O processo não avança? Tem trava emocional ali, tem crença limitante. A gente tem visto isso no curso no grupo de estudos que foi criado em São Paulo, que embora haja assédio das pessoas, elas externalizam a sombra é colocada para fora, vem tudo, as crenças limitantes vêm tudo à tona. Acontece isso dentro do atendimento. E é ruim, não é bom, precisa falar, precisa pôr para fora, senão não promove catarse. Precisa promover catarse para expandir consciência. Precisa ver o que acontece quando põe para fora, quando elabora. Quero fazer uma indicação aqui, me ocorreu e eu vou fazê-la. Me ocorreu agora, certo? De um psicanalista, me parece que é um psicanalista bom, certo? Se não for bom, pode ser até ótimo. Um psicanalista se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, porque eu não tenho certeza, tem coisas que eu não vou atrás ficando checando essas coisas, gente. Me indicaram, eu dei uma olhadinha, soltei o assunto, certo? É aqui, é o senhor Arthur Mendes. Se eu não me engano, parece, eu não tenho certeza, que ele é esposo da senhora Patrícia, da plataforma lá do nosso colega. Ou seja, a Patrícia, da plataforma, lá também, né, dos trabalhos, da senhora Paula Gasparini, da Mabel Cristina Dias, desse pessoal aí. Então, o senhor professor Arthur Mendes é psicanalista, tem um canal dele no YouTube com alguns vídeos, certo? Ele traz uma parte técnica com um conhecimento legal, bem explicado, né? Eu gostaria de sugerir um vídeo aqui. Vocês não precisam se prender a todas as minhas sugestões. Uma ou outra vocês podem descartar, mas deem uma olhadinha quando puderem, né? Porque normalmente eu indico coisas que vocês vão dar uma olhadinha e vão soltar. Não se preocupem com isso. Que nem o filme da Harley Davidson. Vai ficar assistindo outras vezes. Assistir uma vez, se quiser assistir duas, legal, beleza. Mas uma basta. É um exemplo do empenho, da dedicação, do vamos aí e vamos embora que eu vou fazer esse negócio. Então ele tem alguns poucos vídeos aqui no YouTube e eu gostaria de indicar um deles, curto até, Pensamentos Repetitivos, Série O Inconsciente, e um segundo vídeo dele, Pulsões, Série O Inconsciente, certo? A gente vai ver ali que ele explica tintim por tintim de forma bela, um tal, citando outros psicanalistas famosos, colocando a coisa de forma adequada com os termos psicanalíticos, mas fica sempre a questão, gente, como aplicar isso de modo a individuar o paciente de uma maneira que ele não precise de 5, 6 anos de psicanálise, gente. Porque o processo de individuação é com todo, é individuar, é trabalhar a sombra. Então, um excelente psicanalista, me parece, conhecedor do assunto, certo? Só que ele traz a coisa aqui do ponto de vista acadêmico, mas de uma forma excelente. Por isso que eu estou indicando que é interessante dar uma olhadinha, como eu indiquei também outro dia, aquele vídeo da Mabel na outra aula, que é interessante. A gente vê lá e fala, nossa, que legal, é isso aqui mesmo, mas agora eu faço o que com isso? Certo? Porque a questão toda
é revolucionar a psicanálise, trazendo uma tese, um doutorado, um ponto de vista, que era onde o seu Jung queria chegar, que individuação é com o todo. Não adianta ficar individuando ali no rodapé, individuando ali nas questões psicanalíticas de consultório, tratando questões técnicas, sem expandir a consciência do paciente. É lógico que a psicanálise tradicional pode aplicar de forma adequada e por um bom tempo, e o paciente vai ter que enfrentar as resistências do ego, comparecer ao consultório bonitinho, 5, 6, 7 anos, porque eu sei que é assim. É assim que é a psicanálise. Mas e aquele que quer individuar do ponto de vista do todo? Aquele que quer individuar do ponto de vista unificação, né? Trabalhar a sombra. Não digo num processo acelerado, mas num processo onde o paciente vai se dedicar. Como eu disse no começo da aula, aparece os curiosos, que fica poucas sessões, mas eu tenho pacientes que estão há 3, 4, 5 meses, 6, 7, até 8, indo de forma fantástica no desenvolvimento dessa compreensão. Que, como eu digo, é sempre possível fazer sozinho de forma autocognitiva. Certo? Só fazer que nem o Joel falou lá. 2, 3, 4, 5, 6 horas de dedicação todo dia. Ok? Então a escolha é sua. Há uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Morfeu, 1999. Até a próxima.